Oi, turma, tudo bem? Tudo ótimo, tudo na paz. Turminha, vê só, eu vou trazer para vocês aqui a condição da aula referente ao terceiro, tá aqui, mas também ao quarto ano do ensino fundamental 2, certo? E a gente vai falar sobre a flauta. Ok, é um instrumento de sopro que a gente vai ver a história dele, como ele surgiu, certo? E onde ele é aplicado hoje, como é que ele é feito, tá? Então a gente vai falar sobre a flauta hoje, tá bom? Vamos lá. Botei essa imagem aí porque essa imagem ela traz pra gente aquilo que realmente traz no contexto de como foi descoberto, qual foi a flauta mais antiga e tal. Então é o seguinte, a gente tá vendo aí um quadrinho, né, feito um gibi, não tem balões de diálogos, mas a gente vê aí lá em cima, no canto esquerdo, a gente vê um homem das cavernas, né, da pré-história, um urso, ele escondido lá atrás dos matos, caçando, porque era isso que acontecia na época, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? O homem, e olha que interessante, ele comeu, ele fez o churrascão dele lá, ó, encheu a barriguinha dele. E aí, a gente vê nos quadrinhos de baixo, ele tendo uma ideia, né? E essa ideia que ele teve, vocês vão ver ele com osso e vão ver ele esculpindo com um pedaço de osso mais fininho, furando outro osso. Ele esculpiu. Se vocês olharem o último quadrinho, vê ele tocando a flauta. Pronto. Esse quadrinho aí, né? Essa forma aí engraçada de contar a história é para dizer isso, gente. Olha, a flauta, esquece, ela não existia. E aí o homem, esse homem aí da pré-história, esse homem das cavernas, esse que a gente vê em filme ou a gente vê em documentário aí na televisão falando como eram os homens antigamente e tal. Então, esses, esses homens viram a necessidade, né? Eles observavam muitos animais e viram os passarinhos. E eles vendo os pássaros, cara, que legal, ele assovia, né? A gente tem um passarinho hoje que inclusive tem lá na escola. Tem lá na escola esse passarinho. Ele tem um ninho lá na escola, ó. Essa espécie de pássaro, ela está na escola, acredito que há uns 7 anos, 5, 7 anos. E até hoje está lá. E o ninho, ele né? Sempre tem a época do ano que ela tem os ovinhos lá, tem os filhotinhos vai e voam, vão embora. E a gente tem isso lá na quadra da escola. Uma vez me pediram para tirar, e eu disse: não, deixa o bichinho aí, e a gente tem esse ninho até hoje. O nome do passarinho é Ben-TV. O que é interessante nele é que esse nome que a gente fala Ben-TV, né? Ben-TV, Ben-TV, te enxerguei, né? É, o Ben-TV, ele tem esse nome também pela forma que ele canta, pela forma que ele assovia. Ele fala bem te vi, bem te vi. E o bem te vi, ele tá lá, tem na escola. Agora imagine vocês que eu estou falando de um tipo de passarinho que canta dessa maneira. Tem outros pássaros que cantam de outra maneira. Aí eu falo de águia, eu falo de gavião, e eu falo de canário. São pássaros, né? E aí eles cantam de uma maneira, eles têm um som próprio deles. E aí o ser humano, ele disse: "Ah, que legal, eu consigo imitar o som do passarinho assoviando,
ou se não assoviando, ele percebeu que quando pegou o pedacinho lá do osso e soprou, deu um assovio. E eles começaram a ver que poderia imitar. Achando isso interessante, foi dessa forma que a flauta surgiu. O instrumento de sopro, onde a gente soprava e por buraquinhos a gente ia trocando o som, deixando ele diferenciado, grave ou agudo. Interessante isso, né, gente? Então, a história traz como a flauta mais antiga ser produzida através de um osso de um animal, né? Imagine vocês que o homem estava andando lá, não sei o que, aí tinha um ossozinho lá no chão e eles, olha, que legal isso, e o osso ficou oco dentro, né? E hoje a gente tem a flauta de outras maneiras, a gente tem flauta até de metal, né? A gente tem flauta até de metal. A gente tem flauta também de madeira. A gente tem o pífano, que é uma espécie de flauta, encontrado muito na nossa região aqui, do Agreste, essa região aqui do Mestre Vitalino, onde tem a banda de pífano, e são, eu acredito que apenas 6 buraquinhos. Os filhos dele, tem gente que ainda fabrica, é de uma madeira, como se fosse um bambu, e eles cortam aquele pedacinho, tampam, fazem um buraquinho, ele já sabe qual é a medida certa do buraquinho, e aí eles fazem o pífano, que é um tipo de flauta de madeira, certo? Então houve é, na história, houve essa ideia de que a flauta ela surgiu praticamente e foi descoberta e vista uma das flautas mais antigas, descoberta na arqueologia, quando os homens estavam cavando e vendo que tinha lá o desenhozinho na rocha, na caverna, de homens, né, de bonequinhos tocando a flauta e viram, e escavaram e acharam lá um pedaço de osso com um buraquinho igual uma flauta, né? E não precisava também ser comprida, né? Poderia ser menor e ter alguns buraquinhos. E foi assim que aconteceu, tá bom? Então, essa é a história da flauta. Como foi que a flauta surgiu? A flauta surgiu dessa maneira. É a necessidade que o homem viu, né, de conseguir replicar, de conseguir imitar o som de alguns pássaros por esse objeto assoviano. Tem gente que consegue assoviar, eu não consigo, mas tem gente que consegue assoviar com a tampa da caneta. Eles fazem isso, ó. Consegui. Eita, consegui. E eles, ó, consegui, gente. Eles apitam com a tampa da... Eu consegui, eu acho que eu nunca mais faço isso, tá? Eu nunca mais vou fazer isso. E eu consegui, tá bom? Então eu peguei a tampa de um piloto e nunca fiz isso na vida, consegui agora, ó que massa. Então, tem gente que pega um aparelhozinho, tem gente que pega com a própria boca e assovia, tá bom? Então, a flauta surgiu por conta disso. O homem conseguiu ver que ele conseguia produzir um objeto, esse objeto, né? Por inteligência dele, ele descobriu, e esse objeto ele disse, cara, isso, ó que interessante, isso se tornava interessante, isso se tornou uma coisa necessária para o homem começar a poder melhorar, começar a poder fazer e começar a poder estar produzindo. Flauta apareceu dessa maneira, tá bom? Flauta mais antiga encontrada. Olha ela aqui no cantinho. O camarada tá com a luva nas mãos, segurando ela, certo? E essa flauta, gente, ela foi encontrada na Alemanha, lá na escavação, certo? E encontraram ela, certo? E de urso, né? De um animal, certo? E ela foi estudada e foi calculado que a idade dela tem cerca de 35 mil anos. Olha como é antigo, gente, essa necessidade da gente, do ser humano, do homem das cavernas.
Olha como é antigo essa ideia de música, de fazer tambores, de bater tambor, de fazer aquelas fogueiras, tudo aquilo que a gente vê nos desenhos animados e nos filmes, né? Então, 35. Gente, a gente está no ano 2020. E a gente tem essa peça arqueológica aí de 35 mil anos atrás. É muito tempo, gente, certo? E aí a gente também vê aqui no cantinho, pertinho do meu vídeo, a gente vê alguns outros tipos de flautas encontradas, né? Dentro de escavação, dentro de povos que existiram e não existem mais hoje, e tal. Então tá um pouquinho aqui da história da flauta para vocês. Isso mudou muito, né? A flauta ela tem vários tipos de flauta. Ela tem aquela flauta doce, que ela tem um grupamento muito interessante, a flauta doce. Por exemplo, essas flautas que vocês estão vendo lá aqui em cima do vídeo, essas aqui pertinho de mim não, lá no canto, certo? Onde está perto do nome tipos de flauta, e eu deveria ter colocado flautas, né? E tá lá. Aqui a gente tem vários tipos de flauta. Elas estão aqui com cores interessantes, diferentes, até porque é a marca dela, é a fábrica que faz ela dessa maneira. A mais comum nossa, ela é da Yamaha e ela é branquinha, parecendo com a cozinha de osso, toda no esmaltezinho, linda, bonitinha. Como é a ponta dessas flautas aí que vocês estão vendo, a ponta onde a gente bota a boca. Ela é toda dessa cor, não tem essa cor escura marrom, tá bom? Mas isso é o fabricante, isso não tem nada a ver. Todas são flautas, todas são afinadas da mesma forma, ela tem que trazer aquele sonzinho. E aí a gente vê sopranino, que é uma flauta bem pequenininha, bem fininha, certo? Aí a gente vê a soprano, a contralto e as flautas vão. As flautas crescem tanto, quanto maiores, mais grave. E o que seria mais grave, mais grosso. Essa menorzinha, ela tem um som bem mais fininho. E essa maiorzona, que ela é tão grande que ela faz uma curva, ela é tão grande que a gente não consegue botar o dedinho lá. Tem que ter uma chavezinha, um mecanismozinho para alcançar de tão grande que ela é. Essa flauta contrabaixo. Aliás, baixo. Ah, tipos de flauta. A gente saiu dessa ideia de osso, né? Madeira. Esse osso que a gente vê aqui na mão, que eu disse que é a flauta mais antiga, encontrada, ela tá com cara de madeira, ela tá com uma cozinha de madeira, mas ela não é de madeira, tá bom, gente? É porque ela tá velha, foi escavado, foi encontrado debaixo da terra, é um osso, né? Essas aqui pertinho de mim aqui, realmente elas têm já uma tendência de osso, mas também tem algumas de madeira. E aí a gente encontra hoje esse tipo de flauta atualizado dentro de orquestras sinfônicas e orquestra, enfim, nas demais orquestras filarmônicas. E a gente tem também as mais presentes dentro das orquestras, que não estão essas marrons aí, essa primeira foto. A gente encontra muito nas orquestras sinfônicas essas de metais aqui. Essas de metais a gente encontra muito, que são as flautas transversas, transversal, né? Então as flautas transversas, ela é invertida, ela é tocada dessa maneira e aí a gente toca apertando assim, igual ao pífano que a gente encontra lá no interior de Pernambuco. A gente encontra gente ainda fazendo, não deixando a cultura morrer, não deixando esses conhecimentos dos costumes antigos morrerem. Existe gente lá, existe, o governo se preocupa muito em poder fazer com que esses conhecimentos não sumam, não morram. E aí essas pessoas têm o trabalho de divulgar o pífano, que é uma flauta de madeirinha, de bambu, que é produzida por eles lá, que é uma coisa cultural muito antiga também. Então,
flauta transversa aqui. Essa flauta transversa, ela é muito fundamental para poder estarmos encontrando dentro de orquestras filarmônicas, sinfônicas, tá bom? Então, tá aí, certo? Vamos passar exercícios para vocês e eu vou fazer um outro vídeo mostrando a posição da escala musical, né? A posição de como é que funciona, que é bem facinho, né? E eu vou deixar esse material disponível na escola para vocês fazerem o exercício. E a gente tira a dúvida pelo WhatsApp ou por alguma outra maneira, tá bom, gente? Vou estar sempre à disposição. Está acabando, essa pandemia está acabando. Eu tô com saudade. Beleza? Cheiro. Tô com saudade mesmo de vocês.